O bilionário americano Elon Musk pode ter finalmente revelado a verdade sobre o misterioso caso das pirâmides do Egito. Essas declarações podem mudar a forma de como as pessoas vão enxergar as pirâmides, especialmente pelo fato de terem vindo de uma pessoa tão influente como Elon Musk. Mas afinal, o que disse Elon Musk? Bom, as pirâmides egípcias são conhecidas como pirâmides de Gizé e está na lista das 7 maravilhas do mundo. E nós vamos entender como as estruturas maciças foram construídas e por que não devemos negligenciar a palavra de Elon Musk sobre as pirâmides. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Mas antes de começarmos, preciso te mostrar uma coisa. Para você que gosta de tecnologia e qualidade assim como nós, vou te apresentar agora o Smartwatch X8 Max. É o novo lançamento mais completo e com o melhor custo-benefício do mercado hoje. Ele tem multifunções, navegação melhorada e inúmeras interfaces. Você pode garantir ele hoje mesmo com um super desconto na loja Cloud Importados. E utilizando o cupom ELONBRASIL10, você ganha 10% de desconto. E o melhor de tudo é a garantia incondicional de 14 dias. Caso você não goste do smartwatch por algum motivo, eles devolvem 100% do seu dinheiro sem questionar. Então o maior risco que você corre é de perder essa oportunidade. Então corre lá e aproveita. A oferta é válida enquanto duram os estoques. Elon Musk revelou algo novo por trás do mistério das pirâmides de Gizé. E esse mistério em torno da origem das pirâmides do Egito é um dos 7 mistérios cujos componentes nunca foram reunidos. Houveram muitas suposições para definir como essas enormes estruturas surgiram. No entanto, nenhuma dessas alternativas forneceu uma definição exata da sua criação, e isso se tornou inconclusivo por muito tempo, até que Elon Musk se envolveu em algumas discussões alegando entender o que ninguém mais foi capaz de compreender. A história por trás da construção das pirâmides do Egito nunca foi tão relevante como hoje, ainda mais quando há um debate sério sobre a existência de alienígenas. Sim, isso mesmo, alienígenas. O Egito é o único lugar no planeta que fez estruturas maciças em formas de pirâmides aparecerem pela primeira vez em muitos anos durante o reinado do faraó. Todas essas pirâmides adicionaram a beleza da paisagem egípcia, e de acordo com evidências, as 104 pirâmides com superestruturas e as 54 pirâmides com subestruturas provavelmente foram construídas há cerca de 4.600 anos atrás. Essas estruturas possuem algumas das tumbas mais magníficas do Egito, muitas das quais datam a volta à idade do Reino Antigo, e as várias explicações somadas para o motivo do seu nascimento faz disso se tornar altamente épico. Diversas pessoas com diferentes estilos de vida já visitaram o Egito para ver essas estruturas, desde famosos cientistas até pessoas comuns, e um dos aspectos mais fascinantes das pirâmides é que elas sobreviveram por mais de 4.000 anos, permanecendo na posição vertical. Isso mostra claramente o quão incríveis são as pirâmides egípcias. Ela resistiu ao teste do tempo, e atualmente as pessoas provavelmente pensariam que é impossível ou insano construir algo que tenha uma durabilidade para os próximos 5.000 anos, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje. E isso é realmente impressionante, concorda? Há muito mais detalhes das enormes estruturas únicas e facilmente reconhecíveis que fazem a nossa mente explodir. Apesar de sua popularidade em muitas partes do mundo, pouco se sabe sobre as pirâmides. Especialistas em engenharia científica e arquitetura ficaram perplexos com a análise de um projeto, devido à alta qualidade dos materiais utilizados e planejamento meticuloso que foi feito desde as plantas até a construção. É claro que muito esforço e pensamento foram investidos em cada aspecto de sua criação. As pirâmides foram construídas com pedras de aparência de granito, então não ficam úmidas e não tem como a água ultrapassar através delas. Isso é um fato importante que estendeu sua vida útil. Essas estruturas são resultado de uma consideração cuidadosa e planejada. A maioria dos especialistas concordam que esse fato não foi um estudo inovador,
mas sim a aplicação de princípios científicos, sólidos e práticos. Saber sobre as pirâmides do Egito é uma coisa, mas ter uma compreensão sólida de como elas foram construídas é totalmente diferente. Devido a esse fator, sua construção permaneceu um mistério até os dias atuais. Os homens dos tempos antigos, entre os anos 2550 a.C. e 2490 a.C., obtiveram as habilidades, tecnologia e ideias necessárias para trazê-las à realidade. É difícil entender como eles realizaram a construção de estruturas tão enormes naquele tempo e em um período relativamente curto. E a grande questão aqui, pessoal, é que quanto mais você tenta encontrar resposta para essas perguntas, mais sinistras as coisas se tornam por lá. Muitas hipóteses diferentes já foram propostas para explicar a natureza das pirâmides que foram construídas no Egito. A maioria das hipóteses é sobre a construção e a técnica do centro de construção, no conceito de que enormes blocos de pedra foram esculpidos em pedreiras com cinzéis de cobre e em seguida esses blocos foram arrastados e colocados em posição, seguindo em linha vertical. Mas o ponto principal de discórdia é centralizado nos procedimentos que foram utilizados na realocação e recolocação das pedras, porque além dos numerosos debates abertos, houve divergências quanto ao tipo de força de trabalho que foi empregada. Os antigos gregos que testemunharam o evento acreditam que as pirâmides foram construídas usando o trabalho forçado. Biólogos já chegaram à conclusão de que dezenas de milhares de trabalhadores qualificados acamparam perto das pirâmides e trabalharam para receber um salário ou como uma forma de pagamento de impostos até que a construção fosse concluída. Em 1990, houve a descoberta de cemitérios de trabalhadores, e então surgiram novamente inúmeras teorias incoerentes que foram propostas para explicar a construção da pirâmide, mas também houve algumas explicações plausíveis. No entanto, nem mesmo uma abordagem foi capaz de produzir uma solução que ganhou amplo apoio até este ponto. Você sabe que não é difícil encontrar uma citação ou menção de Elon Musk em algum post discutindo assuntos que parecem ser relevantes, e Musk fez um tweet onde inicialmente disseminou a notícia surpreendente de que todos estavam falando. Seus seguidores não tiveram outra opção, a não ser ler seu post várias vezes para confirmar sua curiosa alegação. Sua alegação revelou que poderia haver outro lado da moeda, que desconhecemos e que deveríamos nos aprofundar a ideia de que essas pirâmides não foram construídas por homens, mas sim por alienígenas. Ter em mente que alienígenas construíram as pirâmides pode ser algo assustador, mas o bilionário americano tweetou que isso era o primeiro passo para a adoção de um ponto de vista completamente diferente, se referindo não somente pela opinião do público, mas também pela opinião científica. E mais uma vez, seus seguidores não decepcionaram. Após a divulgação do post, o tweet foi compartilhado mais de 84 mil vezes. Naturalmente, isso é apenas uma amostra de respostas que as pessoas tiveram ao afirmar que era difícil compreender que os povos antigos tinham construído as pirâmides, porque pela estrutura e complexidade, ele acredita que um ser extraordinário de outro planeta ou outra dimensão seja responsável por esse feito. Em outras palavras, se os seres humanos daquela época não tivessem ajuda alienígena, as pirâmides nunca teriam existido. E é claro, pessoal, isso é só uma teoria. Vocês têm todo o direito de concordar ou não com o que Elon Musk fala. Em resposta ao tweet de Elon Musk, Hania Al-Massat, ministra de Cooperação Internacional do Egito, afirmou que gostou do trabalho de Musk e agradeceu por suas contribuições. Além disso, ela sugeriu fortemente que ele investigasse a história dos faraós egípcios, a fim de obter uma melhor resolução e entendimento sobre a construção das pirâmides. Para ser mais clara, ela queria que Musk obtivesse conhecimento adicional sobre a construção das pirâmides, e o que mais se destacou foi o fato dela ter convidado o bilionário para fazer uma viagem ao Egito, para que ele pudesse ver as pirâmides por conta própria. E apesar de seu jeito não convencional, Elon Musk tem ideias que visam tornar o mundo um lugar melhor. Se Elon Musk for visitar o Egito, uma coisa que ele fará
é aproveitar qualquer oportunidade de aprendizado que virá em seu caminho. Mas voltando na postagem do bilionário, seu tweet recebeu reações mistas, onde a maioria de seus seguidores expressaram ceticismo de diferentes pontos de vista, mas isso era algo de se esperar, dado a enorme visibilidade que tem Elon Musk. Sem contar que o empresário sabe o que deve ou não compartilhar com o público. Posteriormente, Elon Musk tweetou um link de uma página de história da BBC, que detalha a vida das pessoas que construíram as pirâmides. No artigo, a BBC fornece um sensato resumo descrevendo a história dos egípcios que construíram as pirâmides, afirmando que a ideia de que o edifício foi construído por alienígenas é puramente especulativo. No entanto, isso não prova conclusivamente que os alienígenas não estavam envolvidos na construção das pirâmides, deixando em aberto os dois pontos de vista. Ainda assim, isso não muda a crença de Musk de que existem alienígenas e que eles estão lá fora nos observando de alguma forma, e também mantém a convicção de que extraterrestres foram os responsáveis pela construção das pirâmides. É de se esperar que muitas pessoas revirem os olhos quando ouvem essa teoria. A ideia de que alienígenas visitaram a Terra para entrar em contato com a humanidade, mas por outro lado, também não é natural dar uma explicação de que fomos capazes de construir todas aquelas pirâmides com tamanha estrutura, sendo que nos dias atuais não temos tecnologia que chegue perto de replicar as pirâmides egípcias, e isso deixa uma grande dúvida no ar, nos fazendo questionar sobre esse assunto. Mas e você? Quais são seus pensamentos sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo.